Aí, o que aconteceu? Eu vou resumir pra você, pra fazer sentido, né? Quando aconteceu aquela confusão lá da polícia, o que aconteceu? Ficou aquela confusão, os sites tudo divulgando, aí depois veio Fantástico, o programa na Rede TV, na Record, não sei. Ou seja, todo mundo tava falando daquilo. E como o Renato Cariani sempre vestiu muito a camisa da Max Titânio, cara, não tinha como você desvincular. Os dois viraram uma simbiose, tá ligado? Igualzinho o Homem-Aranha mesmo lá quando tem o Venom. Ou seja, viraram uma coisa só. Então você não sabia mais o que era Renato Cariani e o que era Max Titânio. Então é óbvio que a imagem da Max Titânio foi vinculada ao Renato Cariani de maneira muito forte. E outra, recentemente o Renato Cariani já estava falando em podcast que ele era sócio do Grupo Suplay. Ele falava assim, não, eu sou sócio do Grupo Suplay. Só que, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, ele ainda não era sócio no papel. Mas era uma conversa que estava muito adiantada. A ponto de o próprio pessoal da Suplay tratar ele como sócio. Chegar na comissão de venda lá e tal, e apresentar ele assim. Então, assim, já tava um negócio... Como é que tu sabe disso aí? Eu sei disso aí porque eu tenho meus contatos. Tá, então você via... Os caras via rolar e eles te falavam. Sim. Tá bom. Não foi uma só pessoa que me falou isso. Você não tá inventando isso. Não, eu concluo que uma coisa é muito provável de ser verdadeira quando duas pessoas, pelo menos, de interesse diferente, contam a mesma história. Entendeu? Ou seja, tem uma pessoa aqui que tá muito interessada que eu saiba de uma coisa. Aí essa aqui tá muito interessada que eu saiba de outra coisa. Mas as duas contam a mesma história. Eu falo assim, cara, se um tá contra o outro e estão contando a mesma coisa, é sinal que isso provavelmente é verdade. Tá bom. Entendeu? E isso que eu tô te falando aqui é um desses casos. Tá bom. E aí, quando a imagem da Suplay, principalmente da Max Titânio, ficou muito vinculada ao Renato Cariani, eles foram obrigados a tomar alguma atitude. Que foi quando saiu aquela nota, o próprio Renato já esclareceu que ele sabia da nota, mas ele não concordou. Podcast recente, ele foi lá no Monstercast, que é um podcast maromba, ele falou, cara, eu dei pra eles, tipo assim, 3 alternativas. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Aí o pessoal lá do Grupo Suplay falou assim, não, o pessoal do jurídico falou que tem que ser desse jeito aqui. Aí ele falou assim, beleza, então vou fazer o quê? Só que isso realmente magoou ele. Pelos vídeos que ele estava falando, quando ele veio aqui no Flow e ele falou disso. Falei, mano, ele não gostou, porque ele falou bem da Oficial Pharma, falou bem da Army, e quando ele foi falar da Max Titânio, ele falou, eles deram uma cacetada. Não, com certeza ele não porque gostou, querendo ou não, cara, ele ficou como mentiroso. Porque é aquele negócio, cara, vamos supor, faz de conta que você, na época, você e o Monark, vocês eram sócios, mas só de boca. Aí depois dá um BO daquele lá, você fala assim, não, o Monark nunca foi sócio nada aqui, não, o Flow é meu. É tipo isso, tá ligado? Entendi. Entendeu? Então, por mais que não tinha nada escrito, dava pra ver que a conversa estava avançada. E igual eu falei, o Renato sempre desabafou comigo. Tu acha que foi isso o principal motivo dessa dança das cadeiras? Sim, aí? cara, esse foi o principal motivo. Porque, cara, imagina você tá ali há quase 4 anos e desde o comecinho você já tinha essa esperança. Mesmo que eles não tinham prometido nada, aí ele já entrou assim, então, eu vou entrar nessa empresa aqui, vou revolucionar tudo, vou dar meu sangue, e eu tenho certeza que daqui uns 2 anos eles vão querer que eu seja sócio, porque, pô, ela faturava X e agora tá faturando 5X. Tô dando um exemplo, eu inventei esses valores aqui. Tá. Então a pessoa vai criando... Já viu aquele filme que Quero Matar Meu Chefe? Você já viu esse filme? Não. Mano, esse filme é muito bom. Mas enfim, então não dá pra te dar esse exemplo. Não. Tá. Mas enfim, o cara vai criando essa expectativa. E depois essa expectativa foi cumprida quando apareceu essa conversa. Fala assim, não, a gente vai fazer isso no final do ano, vamos fazer tal coisa e tal. E aí, cara, quando aconteceu esse negócio, um negócio que estava prestes a ser acordado e assinado, tipo assim, acabou. E ainda chegou lá e aí ele ficou como o maior mentiroso do Brasil. E outro, o Renato Cariani, ele já tinha um pouco de mágoa de ficar como mentiroso, porque na época, não sei se você sabe, da Ironberg, a Ironberg, ele era sócio, a mesma coisa, cara, com o Betão lá, da Ironberg. E aí teve uma confusão, eu não sei direito o que aconteceu nos bastidores exatamente, mas eles tretaram, e aí basicamente o Betão falou assim, a Ironberg é minha, e o Cariani meio que falou assim, pô, mas a sociedade era tipo assim, beleza, você entrou com a máquina com dinheiro, eu entrei com o nome, a gente construiu isso junto. Aí no final das contas o Betão ficou com tudo.
Então, ou seja, todo mundo zoou na época o Cariani. Pô, esse Cariani é um conversado, ficava falando que a Ironberg era dele, não era bosta nenhuma, era tudo do Betão. Então, ou seja, já tomou uma dessa. Aí depois passa uns 2 anos, menos de 2 anos, pô, ele falava que era sócio e não era. Ficou tipo assim, pô, esse cara, será que a casa dele é dele mesmo? Será que o filho dele é dele? Tipo assim, o cara ficou desmoralizado. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, ele conversando comigo, ele ficava desabafando e tal, e eu trocando ideia normal. Aí teve um dia que eu falei assim... Você sabe que se você estivesse na Growth, a Growth não ia deixar você na mão, não, né? Ele, pois é, não sei o que e tal, é foda os caras. Então foi tu que plantou essa parada aí dele ir pra Growth, cara? Foi, eu plantei na cabeça dele e plantei na cabeça dos donos da Growth. Porque, como eu tô na Growth há bastante tempo, eu tenho uma amizade muito forte com os donos da Growth. São 2 irmãos gêmeos. E por que tu queria que o Renato Cariani fosse pra Growth? É porque eu sempre fui fã dele, pô. Eu sempre quis trabalhar com ele. Só que eu sempre quis trabalhar com ele, mas eu não ia sair da Growth. Então, tipo assim, eu já tinha desistido desse sonho de trabalhar com ele. Só que quando aconteceu isso aí, ele falou assim, pois é, Gog, dessas marcas que tem aí, a que eu mais admiro é a Growth. Aí eu falei, ué. Tipo assim, ué. Aí eu já dei um print. Mano, eu sou muito maquiavélico nisso. Eu dava o print, aí eu cortava as partes que não interessavam pro Edu saber e mandava pro Edu o print, que é o dono da Growth. Aquele print que apaga, tá ligado? Que só pode ver uma vez. Aí o Edu falava, ué, tipo assim, a gente também tem interesse. Aí eu mandava pra ele. Porque esse tipo de print, cara, não é bom que ele fique circulando, né? Porque já pensou, vamos supor, eu mando um negócio desse aí isso vaza, aí chega lá no pessoal da Max, pô, ia pegar mal pra caramba, né? Então, por isso que eu fiz isso. Ah, mas aí tá tranquilo agora tu falar aqui pra todo mundo ouvir, né? Agora tá tranquilo, agora já aconteceu. Por que às vezes eu fico até com consciência pesada, mas não ligo? Pô, eles não tentaram me tirar da Growth? Só eles podem fazer isso? Eu não posso tentar articular nada também, não? Entendeu? Então, assim, eles podem até estar chateados comigo, mas eles não têm direito de estar. É porque no fim, assim, eu acho que esse movimento que você fez aí já tava meio ferido do lado de lá, né? Sim, cara. Cara, você pode ver, depois que deu essa confusão aí, que saiu aquela nota, o Renato Cariani, qualquer pessoa que tem 2 neurônios, percebeu que ele ficou totalmente de lado. Não tô falando só de lado porque o pessoal da Max quis isso. Ele meio que se isolou também. Ele continuou fazendo as divulgações dele e tal, mas dava pra ver que ele tava secão, ele não tava se envolvendo muito nas coisas. Igual quando o Ciban veio aqui no Brasil, ele nem apareceu em nada. Não tô falando assim, ele não fez questão, mas se tivesse tudo bem, é lógico que ele ia fazer alguma coisinha. Nem que fosse só dar um oi lá no meio do vídeo. Alguma coisa assim, entendeu? Então, deu pra ver que ele ficou sentido. E aí, essa articulação toda foi acontecendo desse jeito. Aí eu falava assim com o Edu, quanto será que o Cariani ganha lá na Max? Aí eu falava assim, eu acho que ganha tanto. Aí o Edu falava assim, eu acho que é por aí também. Eu pensei assim, velho. Não sabia que a Growth tava com dinheiro assim, não. Porque se o cara fala com essa naturalidade, é sinal que, pô, tem dinheiro no caixa, entendeu? Se é só, tipo assim, ele não tremeu quando eu pensei. Aí eu mandava pro Renato. Aí o Renato falava assim, não, eu ganho tanto e não sei o que lá, e tanto, e tanto, e tanto. Mais ou menos assim, né? Aí eu falava assim, Edu, a gente passou perto. Aí foi indo. Só que o que às vezes você não sabe, mas o pessoal que acompanha mais a fundo as fofocas da Maromba sabe, é que a Growth já tentou patrocinar o Renato Cariani umas 4 vezes. Sempre conversava assim e não dava certo. Isso depois que ele já tava na Max? Não, antes até. Antes dele, na época foi pra Integral, depois ele foi pra Integral e foi pra Max. É que assim, esse movimento, eu consigo entender essa cautela aí pra dar essa pesquisada, não sei o que, pra ver como é que funciona. Porque quando tu leva o Cariani, tu leva um projeto inteiro, né? Sabe que ele vai querer chegar e fazer um furacão naquela porra. Se fosse o contrário, eu ir pra Max, não dá repercussão nenhuma. Pô, página de fofoca Maromba ia postar lá e passar 3 dias, acabou o assunto. Só ia simplesmente vestir a camisa da Max e começar a fazer meus vídeos. Mas quando é ele, envolve muita coisa, porque você tenta imaginar a quantidade de conhecimento que o Renato Cariani tem do funcionamento da Max Titânio. Ele sabe como é que funciona a fábrica, ele sabe como é que é o desenvolvimento de produto, ele sabe como é que funciona o marketing, ele sabe como é que é a produção de conteúdo, ele sabe como é que faz o atleta ser motivado e querer ser o melhor, porque ele tá sempre ali produzindo e não sei o quê. Então, assim, você não tá tirando um atleta qualquer ou tirando um
um zero à esquerda igual eu. Você tá tirando um cara que realmente tinha uma parte ali no DNA da empresa. Entendeu? E agora ele vem com todo esse conhecimento dentro da cabeça dele para usar dentro da Growth. Então, a Max ganhou. Não é que o Cariani parou de trabalhar para eles. Agora o Cariani é o concorrente. O atacante do outro time. Né? Você pegou... vai ter uma final. O Neymar jogava no Santos. E do lado de cá tinha o Atlético Mineiro, que eu sou atleticano. Tá. Aí do nada, antes da final, o Atlético Mineiro contrata o Neymar. Agora o Neymar tá atacando contra o Santos. Assim, dentro das 4 linhas, sem fazer nada de ilegal, mas, pô, o cara mais perigoso do outro time agora tá do seu time. É basicamente isso.